A ausência parental refere-se à situação em que um dos pais, ou ambos, estão fisicamente ausentes da vida de uma criança. Essa ausência pode ocorrer devido a diversos motivos, como divórcio, separação, trabalho, viagens frequentes, entre outros. Outro exemplo de ausência parental é no aspecto emocional. Os pais estão próximos, mas emocionalmente distantes e usam de artifícios como brinquedos ou outros bens materiais para suprir essa necessidade. O assunto é delicado e sério, e vamos conversar sobre isso agora, no Bendita Hora. Estou recebendo aqui, na Rede Vida de Televisão, a psicóloga Isolda Rodrigues. Doutora Isolda Rodrigues. Olha que nome lindo, né? Seja bem-vinda, né? Obrigada, Muito obrigada. Obrigado de estar aqui para falar de um assunto tão difícil, mas... Mentora sistêmica. Olha... Mentora sistêmica. Mentora sistêmica. É. Beleza, valeu. Então é um assunto que é importante a gente falar, porque e que a gente às vezes evita falar, né? A gente evita às vezes conversar, evita falar sobre isso, mas é muito, muito importante, muito importante. Verdade. Agradeço imensamente de dispor do seu tempo, de estar aqui com a gente. Eu que sou muito grata de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho. Que bom, que bom. Essa questão da ausência parental. O nome é tão estranho, porque quando a gente fala parental, a gente está falando de pais. Pais. Em inglês, parents, é pai, né? Que vem do latim também. Parental, ausência parental. Hoje a gente vive num mundo em que, por várias razões, de repente nós temos aí essa realidade mais presente. Exatamente. Falta de um, ou até mesmo dos dois. Como que isso pode afetar o desenvolvimento na vida da criança, ou na autoestima na vida da criança? Bem, a criança, quando ela já nasce com desejo de pertencimento. Olha, interessante isso. Ela nasce, o desejo maior, Bert Hellinger, que é o pai da ciência sistêmica, ele traz isso. O pertencimento, ele é maior do que a própria vida. Olha! Como? É mais importante você pertencer a alguém do que viver até. Olha. Forte, né? Forte mesmo, olha. Forte. E por isso, essa criança, ela busca o olhar do pai e da mãe o tempo inteiro. E quando esse olhar não chega, ela pode buscar isso em coisas, pessoas, vícios, situações. Olha que coisa. Como a gente começa a entender, começa a ligar. Eu sei que muita gente já começa a perceber, opa, então, né, vendo essa situação. Interessante. Ele não pertence ao pai, ou não pertence à mãe, então ele busca alguma coisa para pertencer. Para pertencer. E aí essa parte cognitiva que está se formando, ela não tem aquele amor, aquela suficiência, começa a entrar o quê? A insuficiência, que é a escassez. Sim. E essa escassez, ela pode ir lá na frente e para várias áreas da vida, principalmente a financeira. Você está brincando? Sério? Olha que coisa. Mas me conta uma coisa. Quando a gente fala de ausência, Isolda, a gente está falando, de repente, a ausência geralmente a criança quer pertencer, é o pai e a mãe e tal. A gente vê muitos casos, e é uma grande maioria, de repente, que a mãe acaba criando o filho sozinho. Exatamente. Essa ausência do pai, ela também vai trazer alguma coisa? Vai. Vai trazer? O pai, dentro do sistêmico, ele é a força para o mundo. Ah. A mãe é a energia do acolhimento, o pai é a força de ação. Então, essa criança, ela fica uma criança, às vezes, mais introspectiva, uma criança que não consegue se relacionar, porque o relacionar é eu romper barreiras, me frustrar quando necessário. E a energia do pai é que joga o filho ou a filha para a vida, para se relacionar com os desafios. Então, a ausência, tanto a ausência física e emocional, ela vai trazer aí uma consequência de relacionamento com o movimento da ação, com o movimento de fazer. E aí, essa criança, ela já pode apresentar algumas questões desde a tenra idade. É? Então, não é uma coisa que vai explodir lá na frente Não. só. De pequenininha a gente já começa a observar. Já começa a observar. É uma criança que, às vezes, ela é mais retraída,
É uma criança que na hora de brincar, ela não consegue se colocar. Por quê? Porque ela precisa aprender a vencer o desafio da exposição. Ela precisa começar, e quem faz essa força, o impulsionamento, é a energia do pai. Tanto que quem balança, quem joga no escorregador... É verdade, o pai geralmente que vai... É verdade. Agora, você falou uma coisa, você usou duas palavras interessantes. Você falou assim, a ausência física e emocional. Então, são duas ausências que podem acontecer. Porque a ausência física é quando a pessoa não está ali mesmo. Não está presente. Não está bem. Mas a ausência emocional é quando a pessoa está presente, mas... fisicamente, mas não está emocionalmente. Ela está presente, mas ela não consegue se relacionar com essa criança. E tem isso também, pode ser? Muito, principalmente com a questão da pandemia, com as demandas hoje do home office. Às vezes o pai ou a mãe estão ali com a demanda de trabalho, com toda essa vida cheia de movimentação, mas ele não consegue entregar a conexão de se relacionar emocionalmente com a criança, de olhar nos olhos. Porque o celular, ele tira o olhar dos olhos. Isso que você falou, uma coisa importante, a gente fez um programa semana passada com uma médica que veio falar sobre a amamentação. E ela falou da amamentação. O mais importante da amamentação é o olhar. O olhar. Olha aqui. O olhar nutre. Tanto que os olhos são as janelas da alma. É verdade, é verdade, é verdade. Então a criança, ela busca o quê? Ela busca o olhar, tanto da mãe quanto do pai. Então se você tem a presença física e às vezes essa criança vai buscar um brinquedo ou o próprio celular, aonde ali ela consegue uma conexão com o mundo. Sei. Que ela vai se nutrir daquilo que está faltando naquele lar. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Isolda. Só pra gente... Então, existe diferença, então, da ausência do pai e a ausência da mãe. Sim. Mais ou menos, faltou a mãe, a gente tem uma criança... Com o amor interrompido, que é a pessoa que não vai conseguir se relacionar com as emoções. Então, a mãe é aquela que conduz pela trilha emocional. O pai é aquele que conduz para a trilha da vida, das questões, dos desafios. Então, quando a criança ela tem essa ausência da mãe, ela vai ser uma criança e, posteriormente, um adulto que vai ter uma dificuldade de se relacionar, de fazer a gestão emocional. É uma pessoa que vai ficar emburrada, embirrada, entra na birra. Por quê? Porque ela não está sabendo gerenciar, porque faltou ali essa conexão fina, suave, sutil, que é o amor. A mãe, ela é o amor. Que coisa interessante. Depois, tem um monte de perguntas na minha cabeça aqui. A gente vai ver qual que é a importância de uma rede de apoio ali na alienação parental. Veja só. O Brasil é um país em que mais da metade das mães criam os filhos sozinhas. Em 2023, mais de 100 mil crianças foram registradas sem o nome do pai, tendo um crescimento de 5% desde o ano passado. Criar filho sozinho é uma dificuldade grande, pois exige tempo, dedicação, dinheiro e muitas vezes as mães se veem na necessidade de abdicar de suas próprias vidas para cuidar da família. Uma rede de apoio pode ser composta por avós, vizinhos, amigos ou qualquer pessoa com quem tenha um vínculo, estando disposto a ajudar sem julgamentos e respeitando seu espaço e forma de criação. A rede é de extrema importância após a chegada de um bebê, para que a pessoa possa ter com quem contar quando sentir necessidade de ajuda, já que é uma fase cheia de momentos delicados. Por isso, ter uma rede de apoio ajuda emocionalmente e fisicamente a mãe, fazendo com que ela não se sinta sozinha e abandonada com a chegada dessas grandes mudanças. É isso que eu quero perguntar para você. Você identifica, como pesquisadora, você identifica essa criança, faltou o pai, faltou a mãe, faltou os dois, ela poderá ser assim. Mas isso a gente não pode dizer que é determinante, ou seja, a gente pode diminuir esse tipo de coisa. Ou seja, existe
maneiras da gente de diminuir, amenizar. Porque eu digo isso para você porque às vezes é inevitável que de repente um casamento acabe. Sim, lógico. Então, vai acabar, o pai não vai estar ali, ou então a mãe não vai estar ali. Ou em outros momentos, pode a mãe morrer, pode o pai morrer, né? São circunstâncias. E a criança vai crescer sem a presença da mãe, vai crescer sem a presença do pai. Isso determina que a criança será assim ou não? Não. Isso é importante a gente falar. Todo o ambiente onde essa criança vai conviver, que é viver com, vai interferir. Então, essa rede de apoio, ela é fundamental. Isso. Se essa mãe não consegue estar presente, quem pode fazer essa nutrição? Isso. Porque a mãe é a nutrição dessa forma do amor. Então, essa nutrição pode vir de uma avó, de uma tia. Ela precisa vir de alguém, ela precisa de uma referência feminina. Isso que eu ia perguntar. Uma referência feminina? Uma referência feminina de amorosidade. Tá? Isso vem da avó, por exemplo, né? Pode vir da avó. Porque o feminino, ele é característico do amor, do acolhimento. Né? A energia feminina, ela acolhe. Todo ser humano tem o feminino e o masculino. Isso. A gente usa dependendo de cada circunstância. Isso. E, se for o caso da ausência do pai, precisa de alguém... Uma referência masculina. Com a referência masculina. Por quê? Porque aí ela vai ter o quê? Exemplos. A criança, ela precisa do exemplo. E o exemplo arrasta. Então, quando a gente fala, é uma coisa. A criança, ela é extremamente... ela percebe. Ela é como se fosse um pendrive virgem. Então, tudo aquilo... Vai colocando ali. Você vai colocando. E ela vai puxando. E na hora que ela vai crescendo, ela vai buscando daquelas informações, daqueles arquivos. Então, ela precisa ter o arquivo ali dentro. Qual foi a experiência de um movimento que exigiu a energia masculina? Ela busca lá na caixinha. Qual foi a experiência de um movimento da energia feminina? Ela busca lá. Interessantíssimo, gente. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se a gente tivesse nos anos 90, ela ia falar assim, a criança é como um disquete. Disquete. Falar disquete, hoje ninguém ia saber o que é disquete. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai tomar café. Vou tomar o café. Vai, porque eu fiz café, ela vai tomar café. Vou tomar café. Vamos lá. Você gosta de café? Gosto. Isso mesmo, ótimo. Deixa eu ver se tá aqui. Tá quente. Tá quente. E deixa eu te falar uma coisa. Você gosta de tomar café com açúcar, sem açúcar? Pode ser com açúcar. Açúcar, que beleza. É uma pessoa normal. Normal aqui, até que enfim. Normal. Porque vem aqui, a pessoa, todo mundo, não gosta. Porque tem uma seita do café sem açúcar. Mas eu sou mineira. Mineiro gosta do café. Isso que eu ia perguntar. Você é mineira? Sou mineira, de Belo Horizonte. Então, comecei a ver o sotaque. Falei, esse sotaque tá muito parecido com o meu aqui, hoje. Esse sotaque nosso de caipira, então... Obrigada. Mas ela é da capital. Então, da capital é o zonte. Eu acho chique falar BH, porque BH é igualzinho, o pessoal em Los Angeles fala LA. E lá em Belo Horizonte fala BH. Nossa, que demais. Deixa eu falar agora, a gente vai ver um videozinho agora. Viralizou na internet, tem tudo a ver com o tema de hoje. Veja só. De quem você mais gosta? Eu não sei. Eu fico em casa sozinho. Ninguém brinca comigo. E sobre seu pai? Ele é assustador quando tá bravo. O que você quer do seu pai? Eu queria que ele me chamasse de uma forma carinhosa. Eu queria que ele me chamasse carinhosamente assim. E sobre sua mãe? Eu acho que ela não gosta de mim. Você contou para sua mãe? Ela nunca me ouve. Eu quero que minha mãe brinque comigo.
De quem você mais gosta? Ô, é muito triste isso aí, ué. Deu vontade de chorar isso aí, ué. Nossa! Pior que ali ele tem pai e tem mãe. Pai e tem mãe, ambos ausentes. Ele tem pai e tem mãe e eles não, os pais... a criança brinca sozinha, que aflição que me deu isso. Fica o dia inteiro. Ué, gente, pelo amor de Deus, então não tem filho. Então não tem filho. É uma triste realidade de muitos lares. Agora, isso que você disse é importante a gente lembrar, porque essa presença dos filhos, essa presença dos pais na vida dos filhos, ela é fundamental, a gente já sabe, a rede de apoio é fundamental e tal. Agora, como acontece essa relação, esse olhar numa família grande, com vários... Eu vim de uma família que nós éramos 6, acho que nós recebemos, lá em casa a gente recebeu todo o apoio, toda a atenção e tal. Os pais têm essa capacidade, então, para dar para quantos filhos vierem, esse amor, esse carinho? Sim, porque o amor, ele transborda. Sei. Uma mãe, ela cuida, e muitas vezes, quando a família ela é numerosa, aquele pertencimento, um ajuda o outro a pertencer. Ah, tá vendo? Interessante isso. Um ajuda o outro a pertencer. Ali. Ah, tá. Com uma criança sozinha, ela não tem referência. Porque às vezes a mãe não está, o pai não está, e ela vai brincar com aqueles brinquedos eletrônicos e ela então perde o pertencimento. Que no caso de uma família numerosa, uma mãe com certeza teve também muito trabalho, exaustão, que a gente sabe das histórias dos nossos avós e tal. Mas eram famílias que as crianças brincavam na rua, brincavam de pega-pega. Sei. As portas estavam abertas, eram outros tempos, uma outra cultura. Os vizinhos se acolhiam, você vai lembrar disso. Então, isso, claro, eu sou do interior de Minas, imagina. Então, essa rede de apoio que você tinha dito antes, ela não está limitada só na família. Não, ela e antes, no século XX, em 1900 e alguma coisa, essa rede de apoio ela acontecia naturalmente. A mãe saía, a vizinha tomava conta. Tomava conta. Hoje as pessoas não conhecem o vizinho de frente. Não conhecem. Não. Então, mora no apartamento, assim, você não sabe quem que mora na coisa. Quem que mora. Então a gente foi ficando com uma solidão maior. E a criança ela já vem com essa solidão, porque os pais acabam tendo que ter um compromisso com a parte financeira da casa e eles não conseguem dar essa nutrição. Essa ausência parental, ela pode comprometer os vínculos afetivos dessa criança, desse adulto que vai Sim, dessa criança que vai ficar adulta? Pode. Porque tudo isso, o vínculo, o fluxo do amor, ele é como se fosse um fluxo de uma mangueira. Você já teve jardim grande na sua casa? Sim, já. Quando você sai para molhar o jardim, quando a mangueira se enrosca... Aí ela dobra. Então, quando a gente não tem vínculo, é a mangueira enroscada. A gente precisa desenroscar. Por quê? Porque isso vai comprometer o fluxo. E aí eu não consigo me relacionar com o outro. Aí é onde... É um outro tema, são as relações de dependência e codependência. De dependência e codependência. Olha, que um adulto, ele depende do outro para validar todos os seus processos. E isso faltou lá atrás. Porque lá atrás. E ele precisa de uma pessoa para ficar aplaudindo, validando, falando isso mesmo. Exatamente. Tá? Sempre dependendo do outro. Sempre dependendo do outro. E é uma relação chave e fechadura. Tem o dependente e o codependente. O codependente? O codependente é aquele que precisa da validação do outro. Do outro. É o que é mais agressivo, digamos assim, e o outro é mais passivo. É uma relação que em casamentos vai muito para uma relação abusiva, por exemplo. Resvala ali para a relação. Resvala ali, E tanto para o lado do homem quanto da mulher. Da mulher. Tá? Porque tem os dois lados. A gente vai ver um VT que fala sobre o dia da família. Veja só. O dia dos pais ou o dia das mães nem sempre é uma tarefa fácil. Principalmente quando se pensa em crianças que perdem um de seus entes queridos ainda na infância. Essas datas costumam ser celebradas nas escolas, com lembrancinhas como cartões ou presentes feitos à mão. Apesar de ser algo normal,
Isso pode machucar os sentimentos de crianças que não têm um dos pais mais consigo. Pensando nisso, atualmente algumas escolas adotaram o chamado Dia da Família, com a ideia de que a criança leve para a escola uma pessoa de sua família, sem necessariamente levar apenas o pai ou a mãe. Isso, inclusive, ajuda com outras realidades familiares, como, por exemplo, com crianças que moram e são criados pelos avós ou pelos tios. Afinal, essas datas sempre são para comemorar com pessoas que criam, cuidam e amam essas crianças, que apenas querem agradecer por todo esse afeto. Então, deixa eu te falar uma coisa. Essa coisa do dia da família, claro, a gente tem na sociedade o dia do pai, dia da mãe e tal. Então, dia da família, para a gente não ferir nenhuma suscetibilidade aí, né? O que você acha disso, você como terapeuta? Eu considero que é importante a criança se sentir incluída. Tá. Lembra do pertencimento? Tá. Então, se tem um dia do pai, tem um dia da mãe, ela por alguma razão, ela não consegue levar o pai, ela não consegue levar a mãe, ela tem alguém da família dela, que ela tem um bom relacionamento, que ela tem vínculo, porque aí é sobre vínculo. Sei. E essa criança vai se sentir especial ali, porque a gente tem uma sociedade que é comparativa, que é competitiva. Ah, entendi. Então, se essa criança está vendo o outro levar e ela não tem a oportunidade, ali começa a exclusão dela. Ah, entendi. Entendeu? Então, não é só a questão de quem tem ou quem não tem simplesmente porque a mãe não pôde ir e tudo. Mas existe aquela criança que ela realmente não está sendo vista pelas pessoas que estão próximas. E na escola ela vai ter a oportunidade de levar alguém que ela sente no coração dela, que se importa verdadeiramente com ela. Então, essa coisa, dá pra gente fazer um programa inteiro para pensar. Porque eu acho, isso não é, eu vou dar minha opinião, É minha opinião. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que tratar a ausência do pai e da mãe de uma forma muito realista com as crianças também. E eu acho que com essa presença maternal ou paternal de alguma forma. Eu acho que a gente ficar dourando a pílula, vamos fazer o dia da família, porque não, isso não vai tirar da criança que de repente não tem o pai, não tem a mãe, o fato dele não ter o pai, não ter a mãe. Não vai tirar. Vai tirar. Aí o dia da família. Encobre o sofrimento. Eu acho que seria muito interessante no dia do pai falar assim, essa minha avó, ela é minha mãe. Ela é minha mãe. Minha mãe, por exemplo, a gente estava falando, minha mãe morreu. Mas ela foi minha mãe. Todo aquilo, o olhar que veio da minha avó. Eu acho bonito, imagina isso, eu acho muito bonito. Então, no Dia das Mães, aqui, ó, essa aqui é minha avó. Essa é minha avó, porque eu não tinha minha mãe para olhar nos meus olhos, mas eu tinha minha avó. Né? Sim, ela te nutriu. Nutriu, é isso, essa palavra nutrição. que você usa. Me nutriu, né? Eu acho muito nutriu. Porque a gente fica tentando, não vamos ferir ali, né? Mas a gente fica não tratando vezes, com realidade as coisas. Né? Às vezes a gente mascara uma situação. Mascara. Joga um pano ali, mas a criança, num determinado momento, quando a gente é adulto, a gente vai conseguir lidar com isso de uma forma mais natural. A criança, dentro do ambiente que ela está, principalmente o primeiro setênio, que é onde marca toda a estrutura de códigos. Setênio? Até os 7 anos? Até os 7 anos. Ah, é? Essa parte vai marcar todo o resto. Todo o resto. Até os 7 anos marca tudo. Tudo. Todas as referências que a gente hoje usa vêm da primeira infância. Então, eu entendo muito essa questão do Dia da Família, por quê? Porque essa criança, ela vai estar preenchendo a caixinha, para que lá na frente ela entenda que não teve realmente o pai, não teve realmente a mãe, mas ela teve uma referência. Então, acabou? Agora que ficou bom o negócio, acaba. Na hora que ia ficar melhor, culpa sua, Léo. Aí, ó, olha aí. Então, esse é um assunto que a gente tinha que continuar falando. Eu tenho que agradecer muito a você. Obrigado, Isolda. E obrigado mesmo. Eu que agradeço. Olha, eu quero que vocês continuem se aprofundando no assunto no Instagram da Isolda. Olha aqui, ó. @Isolda Rodrigues _. Então, underline aí. @Isolda Rodrigues _. Esse telefone eu posso dar? Esse telefone? Pode. Pode lá. Você pode entrar também em contato pelo telefone, não sei se é WhatsApp também. É WhatsApp. É WhatsApp também, 0 operadora 11 987 91 7007. 987 91
7007. Você pode entrar, falar com ela, continuar, porque é um assunto muito interessante e muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço mesmo pela oportunidade. Nossa, muito bom mesmo, muito bom. A gente vai encerrar o programa de hoje com um clipe Minha Estrela Perdida, com o cantor Daniel e a Jéssica Reis, que a Jéssica é filha do cantor João Paulo. Lembra que cantava João Paulo e Daniel? Interessante. Olha, não sabia que tinha essa... Mais uma vez o Rodolfo me surpreende, mais uma vez. Vamos ver. Amanhã eu encontro com você meio-dia. Tchau, gente.